Ô, Mauro, mais esse entreveiro aí com o Neymar. Essa decisão da enquete aqui, não, que tem hora, é hora de renovar, não é uma decisão simples, né? Estamos falando do cara que foi o principal jogador da seleção brasileira e do Brasil nos últimos 10 anos, né? Pois é, assim, quando se fala sobre esse assunto, né, muita gente fica escandalizada de fato com esse raciocínio que é um tanto quanto, assim, eu acho um pouco raso. Não, ele é o nosso melhor jogador, é o melhor jogador brasileiro, são os argumentos apresentados, mas falta jogo coletivo. O Neymar, ele é bom lembrar, ele está na Arábia e uma das razões pelas quais para lá é, foi o que o mercado europeu, os principais clubes europeus, os grandes, os clubes mais interessantes para um cara que atingiu o patamar que ele alcançou, não se interessaram pelo seu futebol, ninguém quis. Não houve proposta. Custou 90 milhões de euros ao Hilal, antes 222 ao PSG, né, ao Qatar, melhor dizendo até, né? E para minimizar esse prejuízo, né? Porque tecnicamente ele acabou não correspondendo, porque não ganhou o que interessava para os caras, que era a Champions League, ganhou títulos locais, perdeu o título francês por Lille, ficou fora de muitos jogos, desfalcou em quase todas as temporadas por muito tempo, deixou de ser o protagonista. Então ele não foi um sucesso absoluto no PSG, teve momentos apenas. E ninguém se interessou. Então ele é claramente um jogador de declínio, que ele é talentoso, que ele tem recursos técnicos acima da média, isso tudo a gente sabe, mas ele eu sempre digo isso, a palavra que acho que define bem, ele é um grande desperdício. Por outras razões, ele não evoluiu tecnicamente. E a seleção fica sempre. Muda o técnico, era assim com o Tite, agora está a mesma coisa. Ela tem que criar um ambiente para que o Neymar fique à vontade. Então, e com essa coisa de concentração de jogadores no lado da bola, como gosta o Fernando Diniz, eventualmente você tem pouco espaço para jogadores como, por exemplo, Vinícius Júnior, próprio Arana, que precisam de espaço para trabalhar, o Vinícius especialmente. Então você sacrifica outros jogadores porque ele cai muito pela esquerda, a bola tem que ser dada para ele o tempo todo, para que ele comece as jogadas, termine as jogadas, arretém demais, não evolui no seu jogo, enfim, talento ele tem. Com a bola nos pés, ele faz coisas diferentes. Mas pensando no entendimento do jogo no todo, o Neymar não é esse jogador todo. Ele não virou esse jogador, melhor dizendo. Ele não evoluiu a esse ponto. Ele estagnou. Então você vê uma seleção brasileira nervosa muitas vezes, que ele está sempre nervoso, não precisa ter pipoca nem nada, está sempre nervoso dentro de campo, agitado e tal, e pouco cerebral. E entra técnico, sai técnico, a mesma coisa acontece. Talvez, chegando o Ancelotti no ano que vem, isso mude, porque ele continua sendo uma espécie de dono do time. E isso é um negócio muito ruim. É muito ruim. Não espero também tanta coisa assim do Fernando Diniz, que ele é um interino, ele é um tapa-buraco, gente. Ele é o Mário Jorge da CBF. Vou falar português, claro. Ele é um bom técnico, pode ser campeão da Libertadores, mas a CBF não escolheu o Diniz para ser o técnico da seleção. Colocou ali para esquentar o lugar até a chegada do italiano do Carlo Ancelotti. Isso aí todo mundo sabe. Se o Ancelotti eventualmente não aparecer por aqui, é outra história. Mas a escolha da CBF chama-se Carlo Ancelotti, não se chama Fernando Diniz. Temos que colocar alguém na função. Quem topa? Eu? Vai você. É mais ou menos isso aí. Então, você querer desmerecer, é apenas uma constatação do óbvio, né? Mas eu acho que, de fato, é chegado, passando da hora já. Né? E o Tite cometeu um absurdo na Copa do Mundo contra a Croácia, que ele tirou o melhor atacante dele era o Vinícius na Copa, ele tirou o Vinícius, mas o Neymar continua dentro de campo e prendendo a bola, prendendo a bola. E como disse o Juca, ele tenta a mesma jogada várias vezes. Uma hora acontece. E aí você faz um recorte ali, olha, o gol decisivo sim, mas acabou não sendo decisivo. Mas ele poderia render muito mais para a seleção brasileira se jogasse mais coletivamente e tudo mais. Muita gente fala, ele vai ter tantos anos na Copa. O Messi também já não era mais um garoto, já estava veterano na Copa do Catar. É verdade. Só que o Messi, ele é generoso para com os companheiros e o time em campo. O Messi não joga para si, o Messi joga para o time. E, claro, também faz jogadas individuais. Hoje, menos. As arrancadas em velocidade já são mais raras, claro, não tem mais a mesma condição do passado. Agilidade, explosão, está mais velho. Mas ele joga para o time. O Messi volta para fazer desarme, o Messi pensa o jogo inteiro, o Messi coloca o Lautaro na cara do gol e o Lautaro perde os gols, como aconteceu na Copa do Mundo, entre outros colegas. O Neymar não é assim, o Neymar joga para o Neymar. Esse é um bom ponto que o Mauro tocou, Arnaldo. O Casagrande, a semana passada, no fim de papo, falou um negócio que eu achei interessante também. O Neymar não tem inteligência tática. Aí ele ficou lembrando de jogadores que foram envelhecendo e foram mudando o seu jeito de jogar.
Daí ele falou assim, o Neymar é o mesmo jogador desde sempre, é o cara do arranque. E ele não tem mais esse arranque. Esse ponto é bom, de fato. E os companheiros se escreveram bem o Neymar dentro de campo atualmente, ou ao longo desses últimos anos. Inteligência tática, né? A gente talvez tenha assim alguns exemplos. O Mauro falou do Messi, pode ser do Cristiano Ronaldo, dos mais notórios, mas aqui no Brasil alguns jogadores que mudaram muito a característica ao longo do tempo e foram ficando melhores, como o Miller, por exemplo, né? O Miller era um jogador de velocidade, arranque, virou um jogador de assistência, de jogo coletivo, né? São vários exemplos. O Edmundo também mudou as suas características, outros tantos, que dependiam muito do arranque e da velocidade do drible no início da carreira, né? Talvez nenhum deles com a habilidade do Neymar, mas é que tá, né? Saber envelhecer bem é uma das grandes virtudes da vida. E vários jogadores conseguiram ir além do que se esperava porque mudaram o seu comportamento em campo. Mas também tem a questão, né? O extra-campo. É um pouco que o Juca falou, o peso do Neymar, literalmente o peso extra-campo. E essa situação, acho que ninguém conseguiu levar bem na Confederação Brasileira de Futebol e seus treinadores ao longo dos anos, eles só tornaram o Neymar um jogador ainda mais mimado, uma pessoa mais mimada do que ela era. Isso é ruim até para o Neymar, né? Como o Tite tratou Neymar, sua família nesses últimos anos todos, como o Fernando Diniz entrou e praticamente fez a mesma coisa. O Neymar continua sendo, além de tudo, o cara que joga todos os minutos, independentemente da atuação dele. Continua sendo o dono do time, como disse o Juca, o dono da seleção. E aí essas atitudes, se no campo, taticamente, tecnicamente, ele já não faz diferença, as atitudes extra-campo e o comportamento continuam muito parecidos, né? Então, de fato, se você colocar na balança, eu não vejo muito sentido a insistência, sabe? E acho que, particularmente em relação ao Fernando Diniz, existiu, talvez, uma parte vaidosa do Fernando Diniz, a pretensão de reinventar o Neymar. Mas, para reinventar algum jogador de futebol, o cara precisa estar de acordo. E não parece ser o caso do Neymar. Esse ato de indisciplina que o garotinho transcreveu em relação ao presidente da CBF, provavelmente não vai dar em nada, porque o presidente da CBF ele gosta de compor com todo mundo, não quer se indispor com ninguém e tudo mais, está pensando na transição para o Ancelotti e tal. Mas poderia ser, se fosse um presidente daqueles mais com uma personalidade um pouco diferente, poderia ser o suficiente para o Neymar ser afastado, né? Por, entre aspas, desacato à autoridade. Mas vai continuar a mesma coisa, provavelmente. E eu não vejo muita perspectiva de melhora. Em relação ao comportamento, nenhuma, não vejo nenhuma. Em relação ao jogo, propriamente o campo, menos ainda, talvez, por conta da liga que ele está disputando, da situação que ele vive atualmente como atleta de futebol. Então, assim, a gente ficou... Talvez o Fernando Diniz tenha nos passado alguma ilusão de que depois da Copa, numa outra função, de um outro jeito, numa outra perspectiva, pudesse ser diferente. Mas não foi o que aconteceu nesses 3 primeiros jogos. Evidentemente não foi o que aconteceu, dentro e fora de campo. Pois é. E tem outras questões, o Trajano. Por exemplo, você já falou um pouquinho, o centroavante. Richarlison não deu. Gabriel Jesus, que também agora deve entrar, que também não é o cara que a torcida morra de amores por ele, né? Embora eu sempre achei que fora da seleção ele é muito mais jogador do que foi na seleção sempre. No Arsenal, ele contra os hoje, mas quando ele informa no Arsenal, ajuda muito. Nos últimos tempos ele tem caído até pela direita, porque o Saka é substituído ou não joga e tal. Mas é necessária uma renovação ali de centroavante. Eu já falei, tem alguns jovens pedindo passagem. Primeiro foi o Vitor Roque, já devia ter lembrado a primeira convocação do Fernando Diniz, depois ficou impossível.
Aí vem esse menino do Santos, que é muito bom, num time esfacelado como o Santos, ele consegue se destacar. Muitos outros falam do Tiquinho, que é um jogador mais veterano, mais velho, mas é o principal jogador do Campeonato Brasileiro. Olha, eu li o Tostão, como o Juca falou, e todos nós pensamos parecido, com algumas nuances diferentes. Foi muita decepção, né? O jogo contra a Venezuela deixou a gente chateado com a expectativa que a gente fez em relação à seleção. Quer dizer, não que aquela goleada tivesse dado esperança que ia mudar profundamente. É que foi decepcionante mesmo. A Venezuela é um time fraco. O Brasil não foi bem. A produtora até se empolgou, se animou e foi para cima. Então, olha, você ficar aqui do Tite é perigoso. Então, saudade do Tite. Então, eu tenho saudade do futebol que não se há muito tempo. E que a gente tinha uma expectativa que pudesse ser. Mas, voltando só ao início, com o Neymar individualista, fora do peso, não dando a bola. Ele tá atrapalhando o jogo do Vini Júnior, que era a grande expectativa do jogo passado, do Rodrigo, né? O meio de campo ficou também, não teve nenhuma contribuição maior. Na verdade, cá entre nós, torcida brasileira, culpado é o pipoqueiro. Ô, Juca, além do Neymar, temos o drama do centroavante. Sai Richarlison, entra Gabriel Jesus. O Diniz está começando a mexer, né? Porque depois do fracasso contra a Venezuela, não tem muito jeito. Trocou os laterais, vai trocar os laterais. Então, mas aí também é uma outra questão, né? Que, aliás, é a mesma questão que envolve o Corinthians no momento. Será que um treinador criativo não é capaz de achar soluções sem um centroavante? O Brasil já ganhou até a Copa do Mundo sem centroavante, em 1970. Né? O Palmeiras, quando jogava o Leivinha, era um timaço e nem sempre jogava com centroavante. Eu fico impressionado, como se não fosse possível achar uma solução sem ter o 9 tradicional. Então, já foi dito, o Roque Júnior deveria ter sido convocado na primeira convocação. Agora não adianta. Vitor Roque. Roque Júnior. Vitor Roque. Agora não adianta. Não adianta, porque está machucado. Não sei se o menino Marcos Leonardo seria a solução. Eu sei que esses que estão aí não têm sido solução. E com a oferta que você tem de jogadores, você há de achar algum meio de fazer o ataque jogar sem necessariamente ter o cara, o centroavante. Agora, eu acrescento em relação ao Neymar, e você pode achar que é uma vontade minha. Você tem um Neymar do Santos, no começo, a quem o Santos deve uma Libertadores, a ele e ao Ganso, que era uma coisa, que resolvia individualmente, que se podia bater nele o que fosse, que era de borracha. Isso acabou. No Barcelona, ele não foi isso, não foi o jogador individualista, porque é evidente que num time que tinha Xavi, Iniesta, Lionel Messi, nem que ele quisesse deixariam ele ser o individualista. Então ele compunha, ele era coadjuvante e foi muito bem. No PSG, que ele quis ser dono do time, nem lá conseguiu, porque deu o azar do Mbappé surgir e melhor do que ele. Então, essa é uma insistência que não cabe para quem quer pensar em futuro de seleção. Agora, é aquilo que o Mauro falou. Se o Tite, que é o Tite, não teve coragem de barrá-lo depois de tudo que ele havia feito na Rússia, e ficou na esperança que teve uma conversa com ele antes do Catar e que ele ia se empenhar e ser diferente, e não foi. Não foi. Ele não foi aquilo que foi na Rússia, mas também não fez grande diferença no Catar. Seria o interino que ia tomar as providências necessárias? É claro que não. Então estamos aí, diante dessa situação. O que eu sei é o seguinte, eu comparo o que eu vi
entre Argentina e Paraguai, sem o Messi. Messi só entrou no segundo tempo. O placar é enganoso, 1-0 para a Argentina. Era para ter sido 3-4. Só de bola na trave foram 3. 2 mandadas pelo Messi. A diferença é abissal. É claro, você dirá, bom, mas espera aí, a Argentina está com o mesmo treinador, o mesmo time. O Brasil mudou o treinador. O time não é tão diferente. E o Brasil está insistindo no que já não deu certo. E se há uma fórmula de fracasso, é essa. De você fazer as mesmas coisas que deram errado, achando que um dia vai dar certo. Não dá certo. Sabe qual que é a solução que o nosso companheiro aqui, o Haroldo Campelo, falou, Arnaldo? Qual? Aproveitar o Ney como 9. Neymar como 9, ou falso 9. Você junta as duas coisas. Você está com um problema com o Neymar, um problema no centroavante, você põe o Neymar de centroavante. Joga ele lá na frente. Poderia o Mano Menezes e o Tite em alguns momentos até tentar isso, mas ele disse não se sentir confortável. Isso. O garoto Ney para jogar de costas para o gol, tal, exatamente. Mas assim, ironia à parte, poderia ser uma alternativa. A que o Diniz optou e que exige e pressupõe o jogo coletivo, que ele armando o time lá de trás, não vai funcionar. Essa aí, lamento, mas não vai funcionar.